A gente, claro, vai repercutir ainda mais sobre esse assunto, sobre essa ata do Copom aqui com o nosso querido colunista aqui do CNN Money, o Gilvan Bueno. Muito bom dia para você, Gilvan, bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Tentei trazer um pouco aqui desses trechos da ata do Comitê de Política Monetária, mas antes da gente entrar nisso, bom dia, meu querido, uma ótima terça-feira para você. Muito bom dia, Débora, nossa audiência, que alegria revê-la. Estava aqui ouvindo, primeiro, antes de mais nada, te parabenizar por essa leitura ao vivo dos principais pontos da ata. Estava aqui acompanhando outros pontos, mas ficou muito bom, parabéns. Vamos agora debater. Obrigada, querido. Vamos lá, primeiro de tudo. Bom, ata do Copom abrindo, o comitê abrindo essa discussão com o cenário externo. Antes mesmo da gente trazer um balanço geral, né, do tom, se realmente foi o hawkish o suficiente ou não, na tua avaliação, pelo que você leu da ata agora aqui, Gilvan, o cenário externo é o que mais preocupa o Comitê de Política Monetária, dada a situação de que a gente vê maior dedicação dessa ata ao cenário externo? Olha, Débora, um ponto muito bom. Quando você volta ali no item 16 da ata, você foi enumerando tópico por tópico, o tópico 16, ele fala sobre essa questão de uma desaceleração por parte do cenário externo. No item 9 e 14, ele faz uma citação o preço do petróleo, ele coloca essa expectativa, ele coloca uma projeção de uma alta de 2% do que ele tem ali de preço de petróleo, e ele mostra muito também esse impacto na atividade interna. Então, ele faz uma ampla, são 14 pontos, se a memória aqui não me falha, ele mostra 14 pontos, e nesses 14 pontos ele tem muito o cenário externo, trazendo um impacto para a inflação aqui dentro. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Débora, foi ali ele destacar, por exemplo, o preço do barril de petróleo sendo transferido para cá. Então, isso foi um ponto que chamou também bastante atenção, ele citando isso. Então, ele até enumerou, frisou com o número. Uhum. Agora, em relação ao cenário fiscal, Gilvan, a gente teve, e se eu não me engano, é exatamente a mesma frase de observação para o cenário fiscal que a ata do Copom faz, né? Ou seja, comparado com a última ata do Copom em relação ao esmorecimento para reformas estruturantes. Esse tom é suficiente nessa comunicação aqui do Comitê de Política Monetária sobre essa observação desse risco fiscal do país, dada a situação que a gente tem hoje, das últimas discussões, cenário com o IOF, está dentro realmente do que era esperado pelo mercado? Olha, um ponto importante aqui, pensando como se fosse um médico fazendo avaliação, ele está fazendo um grande diagnóstico do que ele precisa para melhorar. Então, no ponto de diagnóstico, ele enumerou alguns pontos. Ó, eu tenho um ponto fiscal, eu tenho um ponto de inflação de serviços que ele cita, ele tem um ponto dessa inflação de curto prazo e longo prazo. Uma coisa que eu achei interessante, ele falou, olha, no curto prazo nós estamos percebendo uma queda da inflação, mas isso ainda não é um sinal tão consistente de longo prazo. E como você destacou, também tem a questão do crédito direcionado, foi um ponto que ele falou. E quando ele traz a questão da reforma fiscal, ele está fazendo uma série de diagnósticos, inflação de serviços, atividade econômica, impacto do preço do petróleo, por conflitos geopolíticos. E aí, não menos importante, ele destaca, olha, essa questão de ajuste de política fiscal, de entender essa relação de receitas e despesas, ela também tem que estar. E ele não poderia deixar isso de fora, porque nós estamos, desde 2014, gastando mais do que arrecadamos. E nós sabemos que isso é uma fórmula desconstrutiva no longo prazo. No longo prazo, nós não teremos aqui um ganho de eficiência. Então, ele tem que vir aqui e apresentar. Então, logicamente, isso não é o papel dele, tem uma discussão muito ampla no mercado sobre qual é o papel dele, mas o papel dele é alertar, olha, se você não fizer um ajuste fiscal, se você não olhar para isso, eu posso ter um impacto que vai, e aí na decisão da semana passada, quando ele sai a decisão, o segundo parágrafo ele fala, se tudo ficar de maneira constante, ceteris paribus, e não tiver nenhuma alteração, eu posso fazer uma mudança. Mas, se não, eu vou ter um cenário mais prolongado. Então, ele vai destacando os principais pontos. Uhum. Agora, Gilvan, em relação ao crédito, né, ao mercado de crédito, você fez um ponto aí importante, né, da sua observação do crédito direcionado. E a ata aqui no parágrafo 10 fala em particular sobre o crédito à pessoa física, que eles observam o aumento do comprometimento da renda familiar
com o serviço das dívidas e um aprofundamento do fluxo de crédito negativo, ou seja, inadimplência, comprometimento da renda das famílias e inadimplência. Por um lado, a gente tem um governo que vem trazendo realmente um aumento real do salário mínimo, né, um aumento de acordo com a inflação, mas também tem um incentivo, essa questão do crédito, né, não faz muito tempo, inclusive, que a gente teve esse crédito para quem é CLT, né, o crédito consignado para quem tem carteira assinada, mas no início do governo a gente também teve uma preocupação do próprio governo em relação a essa questão da inadimplência, com programas de governo para poder tentar incentivar, né, uma negociação naquele momento. Agora volta essa preocupação aqui na ata, eu percebo, e aí eu quero te ouvir sobre isso, né? Estamos já num ponto preocupante do endividamento, do comprometimento das rendas da família e da questão da inadimplência aqui, Gilvan. Essa deve voltar a ser uma preocupação antes do incentivo pelo crédito direcionado? Estamos sim, dados do Serasa mostram que mais de 70% dos brasileiros estão endividados com dívidas até R$ 4.500. E a gente tem que, eu sempre tenho enfatizado que o modelo de crescimento econômico do Brasil, olhando aqui por parte da demanda, a gente tem um modelo que é endividamento das famílias. A gente tem que voltar até ao governo do Michel Temer para lembrar um ponto importante, que é o seguinte: qual era o modelo quando nós presenciamos entre 2015 e 2016, que foi nos últimos anos, o grande impacto fiscal, uma grande desconstrução de um modelo de crescimento consistente e de uma nova invenção, de uma nova matriz econômica que trouxe uma grande preocupação, inflação, desemprego, recessão. Então, 2015, 2016, eu sempre gosto de olhar esse momento da história do Brasil porque ele tem alguns indícios muito importantes. E o que o Michel Temer fez naquele momento? Ele trouxe aqui a ideia de liberar o fundo de garantia que estava preso para as pessoas pudessem voltar a consumir. Isso trouxe aqui um mecanismo, mas isso mostrou o quê? Um grande motor de crescimento do país é o consumo das famílias. Então, se as famílias estão comprometidas, nós temos duas grandes variáveis, que é o nosso setor de indústria, que não vem crescendo nos últimos anos, não tem uma participação muito relevante. E uma coisa, Débora, que você falou ainda há pouco, no início da sua fala, sobre a ata do Copom, que é o agronegócio. Então, o agronegócio hoje ele acaba sendo um grande responsável, por quê? Porque o consumo das famílias está desconstruído por um alto endividamento. Então, depois dos últimos anos, depois ali do Michel Temer, ele teve a ideia de endividamento, via linha de crédito para linha branca, linha de crédito para uma série de coisas, mas as famílias estão muito endividadas e isso ficou ainda mais latente com a pandemia, acelerando o endividamento das famílias. Então, o modelo de crescimento via endividamento das famílias, ele está chegando no ponto de exaustão. E essa ideia do desenrolo, de fazer uma plataforma de crédito, de financiar, isso não é mais sustentável. Então, trazendo uma linha geral sobre quais são os modelos que o governo tem utilizado, a gente precisa refletir sobre isso. Consumo das famílias e liberação de crédito é um modelo que prejudica o crescimento do médio e longo prazo. A gente não tem um índice de poupança muito grande. Olhando a ideia de aumentar a carga tributária, nós temos a carga tributária de 38%. Olhando a ideia de tributar o crédito via IOF, prejudica mais as empresas. E o que falta na linha geral do raciocínio aqui? É o que a ata fala, uma ampla reforma e uma ideia de olhar os gastos, porque os outros 4 componentes que eu falei parece que já estão em exaustão. Ótimas observações suas feitas aí, viu, a Giovana, nesse momento, traz um bom resumo realmente do que é o cenário, né, macroeconômico que a gente tem acompanhado. Agora, rapidamente aqui, só quero comentar contigo essa questão dessa projeção de inflação, IPCA a 4,9% em 2025, de acordo com essa ata, mesmo com juros tão elevados ainda, Comitê de Política Monetária com a projeção de inflação acima da meta. Qual que é a leitura que a gente pode, qual que é o recado que fica para a gente, Gilvan? Ele coloca ali, Débora, a questão do preço do petróleo internacional e a guerra tarifária. São 2 componentes que eu acredito que ele não conseguiu mensurar com muita profundidade. Ele também faz uma projeção de dólar a 5,60. Então, acho que essas 3 variáveis ali mostrou uma inflação um pouco mais persistente no médio e longo prazo. E no parágrafo 16, você possa só me dar um complemento, por gentileza, ele fala sobre a inflação do longo prazo ainda não deixar um sinal claro do que vai acontecer. Perfeito, Gilvan. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco, esses ótimos pontos de análise aqui junto comigo dessa ata do Comitê de Política Monetária. Sempre bem-vindo, meu querido. Uma ótima terça para você. Até a próxima, Gilvan. Você, nossa audiência, parabéns pela leitura. Obrigada, querido. Até uma próxima. Tchau, tchau.